Saudações concurseiras! Bem-vindo a mais um evento aqui na Qualis, comigo, o professor Gustavo Musi, preparado aí especialmente para você que vai prestar a prova do TCM São Paulo. Nós reservamos aqui uma semana inteira de legislação do TCM, em que você vai ver através de exercícios os principais tópicos das leis e outras normas cobradas na prova, tá? Então vai ser uma semana aí de direito, tá certo? Especialmente aí para o TCM, cobrando através de questões, que é a forma mais eficiente aí do aluno fixar o conteúdo, não é isso? Você tem aí o material no nosso site, o importante, é legal que você acompanhe também pelo material, tente resolver inclusive as questões antes, né? Para que justamente aqui na hora da explicação, você já tenha aí tirado sua conclusão, possa saber se acertou ou não, tá certo? E observando que temos novidades por aí, viu? Em breve, a Qualis vai estar oferecendo um curso pelo Zoom. Estaremos aí retomando, né, as aulas que nós tínhamos no nosso presencial, agora de uma forma ainda melhor, de uma forma ainda mais acessível, inclusive para todo o Brasil, que é através do Zoom. Em breve divulgaremos mais novidades, tá certo? Então vamos lá, vamos ao que interessa então. Eu separei aí para você algumas questões especificamente de Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, e também Lei 4.320, tá? Lembrando que nós teremos uma semana inteira de legislação do TCM e cada professor vai abordar aqui uma lei, um decreto diferente, através aí de exercícios, tá certo? Então, eu vou ficar aqui com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320, importantíssima para qualquer concurso aí de Tribunal de Contas. As questões que eu selecionei aqui para vocês são todas questões da VUNESP, tá? Porque a VUNESP é a banca que está organizando aí o concurso do TCM São Paulo. Então nós pegamos questões aqui de provas anteriores da VUNESP, para você ver o jeitão, inclusive, que a banca costuma cobrar os assuntos aí. Vamos então à primeira questão. Tá lá na sua tela, diz o seguinte: com a receita obtida pela alienação onerosa de bem imóvel de sua propriedade, o município pretende efetuar o pagamento de seus servidores ativos. De acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o pagamento pretendido: A. Não poderá ser realizado porque a Lei de Responsabilidade Fiscal veda a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para financiamento de despesa corrente. B. Não poderá ser realizado porque as despesas com pessoal civil ou militar, ativo ou inativo, devem ser suportadas com orçamento de capital apenas se houver disposição legal expressa autorizativa. C. Poderá ser realizado porque a vedação para custeio de despesa corrente com despesa de capital não se estende pela Lei de Responsabilidade Fiscal aos gastos com pessoal em atividade. D. Poderá ser realizado somente se o município realizar operação de crédito com outro ente da federação por intermédio de fundo específico nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou a alternativa é: dependerá para ser realizado validamente de autorização expressa da Câmara de Vereadores, observado o limite de endividamento e das operações de crédito a que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual dessas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa. Tchan, tchan, tchan. A alternativa A, de fato, tá? Esse gasto aí, que na verdade, veja, está entendendo o que aconteceu? A prefeitura aqui, o ente público, ele está querendo alienar, vender o bem público para pagar pessoal, para pagar servidores ativos. Pode isso, Arnaldo? A resposta é não. E onde que está essa proibição, professor? Está lá, ó, no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Então, olha só, o ente público não pode vender bens e direitos para pagar servidores. Não tem sentido mesmo, concorda? Porque senão chega uma hora que ele vai ter vendido tudo que ele tem e não vai conseguir pagar os servidores. Ele tem que pagar os servidores com as suas receitas correntes. Então, não se pode, via de regra, vender bens para pagamento de despesa corrente. Só tem uma exceção que a lei traz: se a lei destinar aquele valor aos regimes de previdência social.
Seja o regime geral dos servidores, dos trabalhadores em geral, seja o regime dos servidores públicos, o regime próprio, tá? Então, nessa situação excepcional, pode sim vender um bem e colocar o dinheiro para pagar aposentadorias, pensa assim. Mas para pagamento de servidores ativos, como está dizendo lá, a alternativa, a opção A, está correta, né? Está dizendo que traz a proibição. Não poderá ser realizado de fato, porque a LRF veda a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para financiamento de despesa corrente e não cai na exceção. Então, essa é a alternativa correta, ok? Próxima questão, vamos lá. Diz o seguinte: de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 31, se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos tantos por cento no primeiro. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A, 20%, B, 25%, C, 30%, D, 35% ou alternativa E, 40%. Qual dessas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou, se você falou a alternativa B de bola, tá? B de bola mesmo, professor? Tem certeza? Tenho. Tá onde isso? Está no artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dá uma olhada lá o que ele diz. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, e quem define esse limite? Quem define esse limite é o Senado Federal, tá? O Senado vai estabelecer limites para a dívida pública. E aí, se ultrapassar esse limite, o ente tem que retornar em 3 quadrimestres. Professor, não eram 2? Não, 2 quadrimestres é para retornar quando estoura o limite de pessoal, de gastos com pessoal, tá? Aqui é o limite da dívida pública. No caso da dívida pública, o prazo é maior para retornar. São 3 quadrimestres e tem que eliminar no primeiro quadrimestre pelo menos 25%, tá? Pelo menos 25% tem que ser eliminado no primeiro quadrimestre. E aí, enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido estará proibido de realizar operação de crédito, interno e externo, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento principal atualizado da dívida mobiliária, e deverá obter resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo limitação de empenho. Tá? Então, estourou aquele limite estabelecido pelo Senado da dívida pública, tem que retornar em 3 quadrimestres, eliminando pelo menos 1/3 no primeiro. E, enquanto tiver ocorrido esse excesso, não poderá pegar operação de créditos, não poderá pegar empréstimos, e, além disso, deverá obter resultado primário, quer dizer, economia, né, para pagamento da dívida, deverá ter uma economia para o pagamento da dívida, suficiente para retornar ao limite. É isso que o artigo 31 está dizendo. Tá? Portanto, de fato, está correta a alternativa B de bola. Próxima questão. Um determinado município, hipoteticamente, apresentou uma receita corrente líquida de apuração da ordem de 850 bilhões de reais. Então, a receita corrente líquida de 850 bilhões. Nesse caso específico, e respeitando o determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, indique o limite máximo de despesa total com pessoal em que esse ente da federação poderá incorrer em bilhões. Aí tem lá, alternativa A, 255, alternativa B, 340, alternativa C, 425, D, 510 ou alternativa E, 595. Qual desses aí você marcaria se caísse na sua prova? A, B, C, D ou E? Vou dar uns segundinhos aí que tem que fazer uma conta. Simples, mas tem que fazer, né? Dá uns 5 segundos aí. Vamos lá. Tempo esgotado. Você acertou, se você falou a alternativa D de dado. Professor, como é que você chegou nesse número aí, ó? Aí nós temos que lembrar o que diz o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele diz o seguinte: para os fins do disposto no caput do artigo 69 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. União, 50%, Estado, 60% e município, 60%. Então ali qual que era a situação? Era a situação de um município, não é isso? O município ele pode gastar até quanto da sua receita corrente líquida com pessoal? Até 60%. Ora, se a receita corrente líquida é de 850 bilhões, é só você achar
60% de 850 bilhões é o máximo que o ente pode gastar com o pessoal. E aí, se você fizer uma conta rápida, você vai chegar aos 510 bilhões. Isso é o que deveria ter sido marcado, isso que deveria ter sido assinalado, ok? Uma questão simples, claro, se você lembrasse desses percentuais, não tem erro. União pode gastar até 50% somente da sua receita corrente líquida com o pessoal. Estados e municípios, a lei de responsabilidade fiscal dá uma colher de chá um pouquinho maior. Podem gastar até 60% da sua receita corrente líquida com pagamento de pessoal, tá? Lembrando que esses limites estão no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e aí depois vem o artigo 20 e vai separar, vai destrinchar esses limites aí por poder dentro de cada esfera, dentro de cada ente da federação, tá? Mas aqui, como ele pede o limite genérico do artigo 19, era só lembrar dos 60%, 60% de 850 bilhões vai dar 510 bilhões, essa que está correta. Próxima questão, diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o item excludente do conceito de receita orçamentária, conforme a Lei 4.320. A. Alienação de bens. B. Operações de crédito por antecipação da receita. C. Receita agropecuária. D. Transferências correntes. Ou a alternativa é amortização de empréstimos. E aí, qual alternativa aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Vamos lá, ó. Antes da gente ver qual a alternativa, vamos lembrar um pouquinho essa história aí. Lembra? Quanto à sua natureza, a receita pública ela pode ser orçamentária ou extra-orçamentária. O que é uma receita orçamentária? É aquela que integra o orçamento, daí o seu nome, ela deve constar no orçamento, aquela receita, porque representam valores que pertencem de fato ao ente público. E aí ele vai poder gastar esse valor, ele vai poder contar com aquele valor para gastar nas suas despesas, tá? Então a receita orçamentária representa um valor que de fato pertence ao ente público. E a extra-orçamentária, professor? São valores que o ente público detém a posse somente temporária. É um valor que está com ele, mas ele não pode gastar. Ou porque ele vai ter que devolver para quem depositou, ou porque vai ter que passar para um terceiro. Exemplo, alguém dá um dinheiro para você e pede, ó, você guarda esse dinheiro aqui para mim, que eu vou vir buscar daqui 1 mês, daqui 2 meses. Se você aceita guardar, você não pode gastar, concorda? E você vai ter que devolver para essa pessoa. Então alguém te dá o dinheiro e diz, ó, você entrega isso aqui para fulano? Aí você vai ter que entregar, então você não pode gastar. Então, para você, seria uma receita extra-orçamentária, tá? Lembrando que a grande maioria, a maioria esmagadora das receitas públicas são receitas orçamentárias. As receitas extra-orçamentárias são exceções. São valores que integram somente temporariamente os cofres públicos, o numerário dos cofres públicos, e vai ter que ser repassado ou transferido a terceiro. E, portanto, não constam do orçamento. Por quê? Se o governo colocar no orçamento uma receita extra-orçamentária, ele vai gastar, não é isso? Porque toda receita praticamente está destinada a uma despesa. Aliás, praticamente não está. Então, se ele colocar no orçamento, ele vai gastar, por isso ele não pode colocar. Então, lembrado isso, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o item excludente do conceito de receita orçamentária. Falando de um jeito meio complicado aqui, ele está querendo saber, na verdade, o que não é receita orçamentária, ok? O que não é receita orçamentária? Qual dessas você marcaria? Você acertou se você falou a alternativa B de bola. Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária. São as famosas operações de aro, lembra? Antecipação de receita orçamentária. O que é uma operação de aro? É uma operação de crédito, é um empréstimo de curtíssimo prazo feito para atender a insuficiências de caixa dentro do próprio exercício financeiro. Como assim, professor? Uma operação de aro é um empréstimo que o governo faz para pagar até o final do próprio ano, tá? Então ele pega o dinheiro emprestado, mas paga até o fim do ano. Você concorda que quando você olha o exercício como um todo, é como se aquele dinheiro nunca tivesse entrado? Porque entrou no ano e o governo vai pagar no próprio ano. Então quando você olha o ano como um todo, não faz diferença. Por isso vai ser uma receita extra-orçamentária, tá? Todas as outras são receitas orçamentárias, devem constar do orçamento. Exemplo, receita da alienação de bens. Se o governo espera vender um bem e obter um recurso com isso, ele deve colocar no orçamento essa receita correspondente.
Ah, professor, mas se ele esperar, ele não tinha essa ideia de vender quando ele fez o orçamento e surgiu essa ideia no meio do ano. Aí ele vai pedir um crédito adicional para incluir esse valor no orçamento, tá? Mas aí a receita de alienação de bens tem que constar do orçamento. A receita agropecuária, opa, isso daqui é uma das modalidades da receita corrente, também tem que estar no orçamento. Transferências correntes, também é a modalidade de receita corrente, tem que estar no orçamento. E a receita de amortização de empréstimos é uma receita de capital que tem que estar no orçamento. Aliás, aí considerando como receita, né? Porque a amortização de empréstimos ela pode ser receita ou despesa, dependendo se o ente público está pagando ou se ele está recebendo, né? Aqui, como está falando de receita, a gente vai entender que ele emprestou para alguém e a pessoa agora está devolvendo. Por exemplo, para o município, para o estado ou para a União. E aí esse valor é considerado uma receita de capital, também vai constar do orçamento. Então, de fato, a única que não deve constar, a única que é receita extra-orçamentária, é a receita de operações de crédito por antecipação da receita, as operações de aro. Próxima questão. Diz o seguinte: de acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas nos anexos de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio, nos montantes necessários, a anulação de empenho global, b, anulação de empenho estimativo, c, anulação de restos a pagar, d, o contingenciamento de despesas de capital, ou a alternativa é limitação de empenho e movimentação financeira. Qual dessas você marcaria aí? A, B, C, D ou E? Você acertou, se você falou a alternativa E de errada, mas aí tá certa, E de exata, né? Onde está isso, gente? No artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ele diz? Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio dos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso daqui é que normalmente a gente chama de contingenciamento de despesas. O que é isso? O anexo de metas fiscais, que tem que constar da LDO todo ano, ele vai trazer ali metas de resultado primário e resultado nominal, tá? Metas que têm que ser cumpridas no ano seguinte, ou no final do ano seguinte. Só que não é para o governo chegar lá no final do ano e verificar, cumpri ou não cumpri a meta. Não é assim, não. Ele tem que fazer um acompanhamento bimestral, através do relatório resumido de execução orçamentária. Então, todo bimestre, o governo publica esse relatório, ele vai comparar a receita esperada com a receita arrecadada, vai comparar a despesa autorizada com a despesa empenhada, a despesa liquidada e a despesa paga, e vai verificar se ele está no caminho ou não de cumprir a meta lá de resultado primário e de resultado nominal. Se ele perceber que em determinado bimestre a coisa está um pouco fora de controle, não está indo bem no caminho que ele estava esperando, e ele corre o risco de não cumprir a meta, aí o artigo 9º está dizendo. Aí o governo, os diversos poderes, cada um deles, devem fazer a limitação de empenho, tá? E movimentação financeira. O que é a limitação de empenho? A ideia é o seguinte: no orçamento, o ente público estava autorizado a gastar 100 milhões. Só que, por exemplo, não está entrando a receita que o governo estava esperando. Então, para cumprir a meta de resultado primário nominal, ele vai ter que gastar menos. Então, o governo vai dizer, peraí, olha só, eu sei que eu tinha autorizado vocês, né, por exemplo, o Poder Executivo diz para os seus órgãos subordinados. Eu sei que vocês estavam autorizados a gastar 100 milhões, ok? Mas a receita não entrou conforme a gente estava esperando, e para a gente poder cumprir a meta lá da LDO, do Anexo de Metas Fiscais, nós vamos ter que segurar um pouco os gastos. Então, vocês não podem gastar 100 milhões, vocês podem gastar, por exemplo, 90 milhões, tá certo? Então, isso é o que a gente chama, como eu disse, de contingenciamento de despesas. É um valor que está autorizado no orçamento para ser gasto, mas, no entanto, o governo ele não vai gastar para não comprometer as metas de resultado primário e resultado nominal, certo? Então, realmente, o que está correto ali é a alternativa E, né? Se o governo perceber que está correndo o risco, está no caminho de não cumprir as metas de resultado primário nominal, deve haver a limitação de empenho e movimentação financeira, de acordo com o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Próxima questão, tá lá.
O parágrafo 1º do artigo 2º, aliás, o parágrafo 1º e 2º do artigo 11 da Lei 4.320 classificam as receitas orçamentárias em receitas correntes e receitas de capital. Faz parte das receitas de capital A, a receita patrimonial, B, a receita de contribuições, C, as operações de crédito, D, a receita industrial ou a alternativa E, a receita agropecuária. E aí, qual alternativa você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa C de certa, e realmente aí está certa, tá? Operações de crédito são receitas de capital. Vamos lembrar? As receitas correntes são receitas que o ente público recebe com frequência. E aí ele pode utilizar essas receitas para fazer frente às suas despesas correntes. Né? Se fosse comparar com a nossa vida, o que seria a nossa receita corrente? O nosso salário. Se você tem um imóvel que você aluga e recebe aluguel, o valor desse aluguel. Se você tem uma empresa, tem ações de uma empresa e recebe dividendos, isso também seria receita corrente. É aquele valor que você pode contar porque ele está sempre entrando. Já a receita de capital são receitas, normalmente, inclusive, não efetivas, porque não representam ingressos efetivos de recursos. São receitas decorrentes, por exemplo, da venda de bens, receitas decorrentes de empréstimos. Então, é uma receita que não é proibida. Pode até ser uma boa receita se for bem utilizada, mas não pode ser utilizada para você pagar os seus gastos do dia a dia. Senão é que nem eu ficar pegando empréstimo no banco para pagar meu aluguel, pagar minha conta de água, luz, telefone, não faz sentido, tá certo? E aí, deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei, ó. Olha só quais são as receitas correntes de acordo com a Lei 4.320. São todas receitas constantes, frequentes, ó. Ela se divide em receita tributária, que é a receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria, receita de contribuições, que é o que a gente chama hoje de contribuições especiais, receita patrimonial, que é a receita que o ente público obtém através do patrimônio público, mas sem vender o patrimônio público, tá? Porque senão não é receita corrente, concorda? Se o ente público tem um prédiozinho lá que não está usando, ele vende, ele vai receber uma vez só, não vai ser corrente. Agora, se ele aluga, por exemplo, ele recebe sempre. Receita agropecuária industrial e de serviços são receitas decorrentes da venda de produtos ou serviços pela administração pública. Transferências correntes, que são valores recebidos de outros entes para gastos em despesas correntes, e outras receitas correntes que não se enquadrarem nas categorias anteriores. E as receitas de capital, quais são, professor? Está lá, ó. Segundo a Lei 4.320, são operações de crédito. O que são operações de crédito mesmo? Empréstimos. Então, um empréstimo é uma receita para o governo, né? Para isso que ele faz o empréstimo, para ter dinheiro. Mas deve ser uma receita eventual, deve se utilizar com cuidado dela. Então vai ser uma receita de capital. E ao pegar o empréstimo, ele também está assumindo uma dívida, né? Não é um valor que está entrando limpo. Alienação de bens. Na alienação de bens, ele está vendendo um bem. Então ele está entregando o bem, está recebendo dinheiro, mas está entregando o bem. Então uma receita também eventual, não pode ser usada para pagar as contas do dia a dia, senão ele vende tudo que tem, né? Que nem vender as coisas dentro de casa para pagar as contas do dia a dia. Chega uma hora, vendeu tudo, não tem mais nada para vender e não consegue pagar as contas. Amortização de empréstimos concedidos. Isso aqui é um valor que ele emprestou lá atrás para alguém e a pessoa agora está devolvendo. Transferências de capital são valores recebidos de outros entes para serem gastos por esse que está recebendo em despesa de capital. Superávit do orçamento corrente, que é a diferença positiva entre receitas correntes e despesas correntes. E outras receitas de capital que não se enquadrarem nas categorias anteriores. Ó, inclusive no caso aí da questão, entra aqui, ó, receitas de capital lá em cima, ó, operações de crédito. Era operações de crédito mesmo, né? Isso. Ó, operações de crédito, entra lá em receitas de capital na primeira categoria lá em cima, certo? A questão clássica envolvendo a Lei 4.320, viu? Quais são receitas de capital, quais são receitas correntes? Vamos lá, para a próxima questão. Diz o seguinte: uma das inovações introduzidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal nas finanças públicas foi a proibição de que as despesas com o pessoal dos municípios ultrapassem 40% de sua receita corrente líquida. B. Permissão para que o poder público obtenha financiamentos de instituições financeiras que estejam sob o seu controle, desde que aprovados pelo Poder Legislativo, inclusive operações de crédito por antecipação de receitas. C. Exigência de que o poder público publique relatórios resumidos de execução orçamentária ao fim de cada semestre do ano civil.
demonstrando que as metas fiscais estão sendo cumpridas e propostas de recondução da dívida aos seus limites, caso o percentual permitido seja ultrapassado. D. Proibição de que o titular do poder público, nos 2 últimos quadrimestres de seu mandato, efetue despesa que não possa ser pagas dentro dele ou que contenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa para isso. E a alternativa é definição de despesas obrigatórias de caráter continuado, como sendo as despesas de capital que constam do plano plurianual de investimentos. Qual dessas aí você marcaria? Uma questão interessante, bem completa, falando de vários assuntos da LRF. Qual você marcaria aí? A, B, C, D ou E? Você acertou, se você falou a alternativa, D de dado, tá? Professor, onde está isso? Está lá, ó. Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele diz: é vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. E aí, parágrafo único, na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissados a pagar até o final do exercício. Esse artigo 42, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele traz uma regra muito importante, que faz todo o sentido do mundo, e veio para ajudar aí a moralizar muito da gestão de finanças públicas que ocorria no Brasil antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ele está dizendo aí? Olha, no finalzinho do mandato, nos últimos 2 quadrimestres, ou seja, nos últimos 8 meses do mandato, o prefeito, o governador, o presidente, ele não pode assumir uma dívida que não seja paga até o fim do ano, ou que pelo menos não fique dinheiro reservado para pagar depois, tá? Isso é para evitar o que acontecia muito antes. O cara gastava muito no último ano de mandato, porque era ano eleitoral, ele queria se reeleger, não é isso? E aí fazia programas sociais, dava aumento para os servidores, para que o pessoal votasse nele. E aí complicava as contas no ano seguinte. Ficava especialmente complicado se não fosse ele que tivesse sido reeleito, fosse outra pessoa, né? Então, para evitar isso que nós temos o artigo 42, tá? E aí é por isso que a alternativa D é que está correta. As outras, professor, parece que tem outras alternativas certas aí. Elas estão erradas mesmo? Vamos conferir? Ó, alternativa A. Proibição de que as despesas com o pessoal dos municípios ultrapassem 40% de sua receita corrente líquida. Errado. Os municípios não podem, as despesas com o pessoal não podem ultrapassar 60% da sua receita corrente líquida. B. Permissão para que o poder público obtenha financiamento de instituições financeiras que estejam sob seu controle. Já está errado, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe isso, que o ente público pegue emprestado de alguma instituição financeira que ele controle, para evitar o que acontecia muito antes. O ente público ficava chupinhando um banco público, do qual ele era controlador. O que mais? Exigência de que o poder público publique relatórios resumidos de execução orçamentária ao fim de cada semestre do ano civil. Já está errado. Esse relatório resumido de execução orçamentária, ele é bimestral e não semestral. A D aqui está correta. A alternativa é definição de despesas obrigatórias de caráter continuado como sendo as despesas de capital que constam do plano plurianual de investimentos. Errado. As despesas obrigatórias de caráter continuado são as despesas correntes que sejam ali de alguma forma obrigatórias, ou por lei ou por outro ato normativo, e que se estendam por mais de 3 ou mais exercícios financeiros, tá? Então, de fato, a única alternativa correta é a D de dado. Próxima questão, tá lá. Constitui forma de renúncia de receita nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A. Créditos ordinários. B. Receitas de capital. C. Receita de serviços. D. Crédito presumido. Ou a alternativa é receita financeira com juros abaixo da inflação. Qual dessas aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa D de dado, tá? Crédito presumido é considerado uma modalidade de renúncia de receita. Professor, onde está isso? Você pode me provar? Posso. Está no artigo 14, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ó, diz o seguinte, a renúncia, aqui está falando de renúncia de receita, tá? Compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo, que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
A renúncia de receitas, ela é acompanhada de alguns cuidados, deve ser acompanhada de alguns cuidados, segundo determina a LRF. Para o governo fazer uma renúncia de receita, ele tem que verificar se está obedecendo o que está lá na LDO, tem que trazer o impacto disso no orçamento, e além disso, tem que provar uma de duas coisas, uma de duas. Ou demonstrar que essa renúncia já foi considerada quando foram estabelecidos lá as metas de resultado primário ou resultado nominal, ou se isso não foi feito, tem que trazer alguma medida de compensação, tá? Mas não é nem isso que a questão está perguntando aqui. Está perguntando qual dessas aí é considerada a renúncia de receita. De fato, de acordo com o dispositivo que nós vimos, a letra D de dado, crédito presumido. Muito bem. Próxima questão, tá lá. As receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público deverão fazer parte da lei orçamentária anual. Trata-se do princípio orçamentário da alternativa A, anualidade, B, exclusividade, C, unidade, D, universalidade ou alternativa E, oportunidade. Qual dessas aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa D de dado, tá? Olha só, tá falando aí de todas as receitas e despesas. Devem constar do orçamento. Isso é justamente o princípio da universalidade, que é previsto expressamente na Lei 4.320. Segundo esse princípio, todas as receitas e despesas devem constar do orçamento. Todas as receitas e despesas orçamentárias, né? Devem constar do orçamento, ok? Os demais princípios, ele dizem outras coisas. O princípio da anualidade, ele diz que o orçamento ele deve ser anual, ele deve ser periódico. E no Brasil, ele é anual e o orçamento ele vai valer durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. O exercício financeiro corresponde ao ano civil no Brasil. Princípio da exclusividade. Ele diz que o orçamento ele só deve trazer receitas e despesas, previsão de receitas e autorização de despesas, com duas exceções somente: a autorização para abertura de créditos suplementares e a autorização para a contratação de operações de crédito. Então não tem a ver com o enunciado. C, o princípio da unidade. O que o princípio da unidade, na verdade, diz é que o orçamento deve ser um só. Cada ente da federação, a cada ano, deve ter um só orçamento. E a alternativa E, princípio da oportunidade, não é um princípio orçamentário. Na verdade, isso tem a ver com um princípio contábil, não é um princípio orçamentário. Portanto, a única alternativa correta é a D de dado. Próxima questão. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e municípios. Para fins de verificação do atendimento referido limite, a apuração do montante da dívida consolidada de cada ente federado será efetuada ao final de cada A, alternativa A, ano, B, semestre, C, quadrimestre, D, trimestre ou alternativa E, bimestre. Qual dessas aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa C de casa, C de certa, quadrimestre, tá? Vamos lá. A verificação aí do montante da dívida, assim como também a verificação do cumprimento do limite de gastos com o pessoal, ele é verificado no chamado relatório de gestão fiscal, que segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser publicada a cada 4 meses, a cada quadrimestre. A LRF diz que até 30 dias após o final de cada quadrimestre, deve ser publicado o relatório de gestão fiscal, que, entre outras coisas, vai trazer aí o cumprimento do limite da dívida e também do limite de gastos com o pessoal, tá? Então, o RGF, o relatório de gestão fiscal, que traz essa verificação, ele é quadrimestral. Então, a alternativa C está certa. Professor, eu me lembro que tinha alguma coisa de semestral, mas eu não lembro bem o que era isso. Por que não é a letra B? Vamos lá. A LRF diz, como regra, o relatório de gestão fiscal deve ser quadrimestral. Há uma exceção, que é para municípios com menos de 50 mil habitantes. Se o município tiver menos de 50 mil habitantes, ele poderá optar por publicar esse relatório semestralmente. E, portanto, para fazer a verificação, né, do limite de gasto com o pessoal, do limite da dívida pública, também semestralmente. Mas a questão não está falando em exceções, não é isso? Ela está falando aí como regra geral, tá certo? Até porque ela fala na primeira parte, ó,
prevê limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e municípios. União e Estados não tem colher de chá, não. Todos têm que ser quadrimestrais. Municípios também, como regra geral, quadrimestral. Só tem uma exceção, que são municípios com menos de 50 mil habitantes que podem optar, se quiser, por fazer semestralmente. Mas, como não fala em exceção, você vai pela regra geral. Então, essa verificação deve ser feita ao final de cada quadrimestre. Acabou o quadrimestre, tem 30 dias para publicar esse relatório com essas verificações aí, ok? Próxima questão. Para a execução orçamentária e financeira, haverá 3 estágios a serem obedecidos: empenho, liquidação e pagamento. O primeiro estágio, empenho, determina a obrigação de pagamento, conforme estabelecido no artigo 58 da Lei 4.320. Sendo assim, é correto interpretar que, a. Havendo a nota de empenho, qualquer credor poderá acionar a administração pública para efetivo pagamento. B. Por ser o empenho um ato administrativo corriqueiro, esse significa tão somente a verificação da legalidade do processo licitatório que antecedeu. C. Empenhos ordinários, por estimativa ou globais, apesar de suas peculiaridades, cumprem requisitos formais de pouca relevância. D. Mesmo a lei determinando a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição, esse somente será realizado quando da efetiva disponibilidade de caixa. E a alternativa é possível a obrigação do empenho sem a emissão da nota de empenho em algumas situações. Já adianto que tem um pequeno problema de redação aí, então pode ser que você fique com dúvida entre duas aí. Eu acho que foi meio ambígua a questão, mas trouxe aqui para vocês porque na prática, às vezes a gente enfrenta essas coisas mesmo, né? Infelizmente. A, B, C, D ou E? Qual dessas você marcaria? Você acertou se você falou a alternativa E. Calma aí que se você falou a D, já vou explicar porque não está certo. Mas a E está certo. Ó, é possível a realização do empenho sem a emissão da nota de empenho em algumas situações? Sim. Veja, o empenho é uma coisa, a nota de empenho é outra. O empenho é o ato da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. No empenho, na verdade, o ente público assume uma obrigação de pagamento desde que o fornecedor, o contratado, cumpra as condições, tá? E aí o empenho ele vai fazer a reserva do crédito orçamentário. E aí pode ou não ser emitida a nota de empenho. A nota de empenho é um documento que formaliza o empenho. É que nem tem a diferença entre contrato e instrumento de contrato. O que é um contrato? Contrato é aquilo que você assina, né, se comprometendo a fazer alguma coisa. A gente chama aquilo de contrato, mas tecnicamente não. Aquilo é um instrumento de contrato. Contrato é um acordo de vontades. Então, quando alguém te propõe algo e você concorda, já tem um contrato feito. Tá? Tanto é que a grande maioria dos contratos que nós celebramos na vida são contratos verbais, são contratos não escritos. Você coloca no papel, principalmente, claro, aqueles contratos mais importantes, de maior valor, para que amanhã ou depois não tenha discussão. Mas você não precisa necessariamente ter um instrumento de contrato para obrigar alguém a cumprir um contrato, ok? Então, a mesma coisa do empenho, nota de empenho. Via de regra, emite-se a nota de empenho. Só que há situações em que a nota de empenho, inclusive a Lei 8666 fala sobre isso, há situações em que a nota de empenho poderá ser substituída por outro documento. Então, a alternativa aí, de fato, está correta. Ó, a D, eu acho que ela poderia trazer confusão pela redação. Por quê? Porque diz aqui, ó, mesmo a lei determinando a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição, esse somente será realizado quando da efetiva disponibilidade de caixa. Por que eu disse que há um problema de redação aqui? Porque a banca, quando falou sobre este, ela está se referindo ao caput, ao empenho lá, ó. Ela não está falando aí do empenho? Então ela está dizendo, ó, o empenho somente será feito quando da efetiva disponibilidade de caixa. Não, o empenho não depende da disponibilidade de caixa. Ele só depende de haver crédito orçamentário disponível. Mas veja, tá meio porca essa redação, né? Porque este aqui pode dar a entender que está falando do pagamento, concorda? Se tivesse falando do pagamento, aí estaria correto. Porque o pagamento só pode ser feito se houver disponibilidade de caixa, tá? Mas entenda aí que a alternativa está errada, porque este aí, a banca estava querendo se referir ao empenho lá, que estava lá no enunciado da questão. Por isso que ficou errado. Mas a culpa não é minha, é uma questão de prova, e é importante, às vezes, a gente trazer essas questões mais chatas, porque é uma situação dessa que você vai ter que se deparar, talvez você tenha que se deparar com uma situação dessa na sua prova, né? As outras não tem jeito, estão erradas mesmo, ó. A, havendo a nota de empenho, qualquer credor poderá acionar a administração para efetivo pagamento? Não, porque a nota de empenho não é garantia que ele tem direito a receber, ele tem que primeiro cumprir a parte dele. B,
Por ser um empenho um ato administrativo corriqueiro, esse significa tão somente a verificação da legalidade do processo licitatório? Não. Tem que verificar se, por exemplo, há crédito orçamentário disponível ou não, né? Até porque há situações em que há dispensa, em que há inexigibilidade da licitação, então está errado. C. Empenhos ordinários, por estimativa ou globais, apesar de suas peculiaridades, cumprem requisitos formais de pouca relevância? Não. O empenho é importantíssimo, sim. É um ato, né, formal, que sem ele eu não consigo fazer nem a liquidação e nem o pagamento. Então está errado também. Então, de fato, né, que ninguém discute que está correto, a alternativa é. Próxima questão. Nos termos do que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, o município deverá limitar o empenho e a movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia, o referido diploma legal estabelece expressamente, nessa situação, que não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento de a. Serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. B. Vencimentos dos servidores públicos, aposentadorias e pensões e de serviços de saúde e assistência social. C. Fornecedores de bens essenciais ao funcionamento dos órgãos públicos e aquelas previstas no orçamento. D. Despesas com pessoal ocupante de cargos de provimento efetivo, de custeio em geral e de capital e aquelas previstas no plano plurianual. Ou a alternativa é despesas obrigatórias de caráter continuado e dos serviços da dívida. É uma questão bem estilo VUNESP, né? Buscando aí a letra da lei. Qual dessas aí você marcaria, então? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa A. Ué, professor, onde é que está isso? Está lá, ó. Artigo 9º, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O caput do artigo 9º nós já vimos em outra questão, ó. Se verificado ao final de bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário nominal estabelecido no anexo de metas fiscais, os poderes do Ministério Público promoverão, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela LDO. Isso aqui nós já vimos. A resposta dessa questão está no parágrafo 2º. Ó. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, de fato, por isso que a alternativa A está certa, está correta. Pode ser que outras alternativas também tragam despesas importantes, que você fala, professor, não tem sentido fazer a limitação de empenho dessas. Mas aí, se for assim, a própria LDO já vai trazer lá aquelas despesas que ela considera que não devem ser limitadas, tá? Mas aqui ele está buscando a letra da lei, e pela letra da lei, a alternativa A é que está correta. Próxima questão. Nos termos da Lei 4.320, as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de bens de capital que já se encontrem em utilização pelo poder público são classificadas como alternativa A, investimentos, B, subvenções sociais, C, subvenções econômicas, D, inversões financeiras ou alternativa E, transferências correntes. Qual dessas aí você marcaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa D de dado, tá? O que são inversões financeiras? A resposta está no artigo 12, parágrafo 5º da Lei 4.320, ó. Classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a, primeiro, a aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização. Esse já em utilização não significa necessariamente que esteja a administração já utilizando, mas significa que é algo usado, é isso que quer dizer, tá? É para diferenciar da situação em que o governo constrói um prédio, contrata uma empresa para construir um prédio. Aí não é inversão financeira, isso vai ser investimento, tá? Quando o governo constrói algo, é investimento. Na inversão financeira, ele está trocando dinheiro por alguma coisa, por bens, ele está comprando algo. Então, a aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização, já usados, é inversão financeira. Aquisição de títulos representativos de capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas quando a operação não importe aumento de capital. Então, quando o governo vai lá e compra ações de uma empresa, também é uma inversão financeira, que também é uma compra, concorda, não tá?
O governo não está criando nada de novo. No investimento, ele cria algo novo. Na inversão financeira, não. E também vai classificar como inversão financeira a dotação destinada à constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Nesse caso específico, o governo está colocando dinheiro para uma empresa que vise objetivo comercial ou financeiro, aí o dinheiro colocado ali também vai ser considerado inversão financeira e não será investimento. Mas de uma forma simples, no investimento o governo está criando algo novo. Na inversão financeira ele está simplesmente comprando algo que já existe. Por isso que a alternativa D está correta, né? As dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de bens de capital que já se encontram em utilização são classificadas como inversões financeiras. Muito bem. Continuando. Segundo a Lei Complementar número 101 de 2000, é exigência para a realização de transferência voluntária A. A previsão da transferência por determinação constitucional ou legal ao ente público beneficiário. B. O cumprimento dos limites constitucionais relativos a gastos em educação, saúde, assistência social e cultura. C. A prévia solicitação de recursos por parte do ente beneficiário, mediante formulário eletrônico ao qual será dada ampla publicidade. D. A comprovação por parte do beneficiário de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor. Ou a alternativa E. A observância dos limites das dívidas consolidadas de operações de crédito, exceto por antecipação de receita e de despesa total com o pessoal. Qual dessas aí você marcaria? Uma questãozinha difícil, né? Porque é uma parte da LRF que nem sempre a gente estuda, aquela parte de transferências voluntárias. Mas, caiu uma questão para MP, uma questão de nível médio, no último concurso do MPU, cobrou esse mesmo dispositivo aí, de nível médio, hein? Qual alternativa você marcaria? Você acertou se você falou a alternativa D de dado, tá? Professor, onde está isso? Está lá, Artigo 25, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Primeiro, existência de dotação específica, né? Então, para quem está transferindo, tem que ter lá uma previsão dessa despesa no orçamento dele. Observância do disposto no inciso 10 do artigo 67 da Constituição, que proíbe lá o remanejamento de despesas sem autorização legislativa. Comprovação por parte do beneficiário de A. De que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devido ao ente transferidor, bem como a prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. É aí que está a resposta, da alternativa D. Tá vendo? A alternativa D está aqui justamente no parágrafo 1º, inciso 4º, a linha A. O que mais? Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde, né? E por isso que está errada aqui a alternativa B, porque fala de educação, saúde, assistência social e cultura. Não, é só educação e saúde. Observância dos limites das dívidas consolidadas imobiliárias de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, descrição em resto a pagar e de despesa total com o pessoal. Isso daqui tem uma alternativa que está parecida com isso, mas está errada. Qual que é a alternativa E? Que fala observância dos limites das dívidas consolidadas de operações de crédito, até aí está certo, mas exceto por antecipação de receita e despesa total com o pessoal, não. É inclusive por antecipação de receita, não exceto. E previsão orçamentária de contrapartida. O ente que está recebendo também tem que colocar recursos, tá? Essas são as condições, olha só, para receber uma transferência voluntária. Lembrando que transferência voluntária é aquela que não é determinada pela Constituição ou pela lei. É feita, como o próprio nome indica, de forma voluntária, por um acordo, um convênio feito entre os entes da federação. Parágrafo 2º. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. Então, recebeu o recurso, tem que utilizar para aquilo que foi transferido. E parágrafo 3º. Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes dessa lei complementar, excetuam-se aquelas relativas às ações de educação, saúde e assistência social. Então, se já está recebendo recurso para educação, saúde e assistência social, mesmo que deixe de cumprir alguma dessas disposições, não deixará de receber o recurso, né? Porque é uma questão aí, claro, um gasto que não pode ser interrompido, vamos dizer assim, ok? Mas, no geral, tem que obedecer a todas essas condições aí. E aí, por isso que a alternativa D de dado está correta, porque é a única que está de acordo com o que estabelece a LRF. Próxima questão. Montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal,
corresponde ao conceito de A, dívida pública consolidada, B, dívida pública mobiliária, C, restos a pagar, D, operações de crédito ou alternativa E, dívida ativa? Qual dessas você marcaria aí? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou alternativa A, dívida pública consolidada. Olha só, a resposta para isso está no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: para os efeitos dessa lei complementar, são adotadas as seguintes definições. 1. Dívida pública consolidada ou fundada. É o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas à virtude de leis, contratos, convênios ou tratados da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses. O importante é guardar o finalzinho da definição. O que seria a dívida pública consolidada ou fundada? Seria aquela dívida pública de longo prazo, em que o ente público ele vai ter que pagar em mais de 12 meses, tá certo? Como se fosse lá na contabilidade o passivo não circulante, o passivo exigível a longo prazo. Essa seria a lógica, tá? Então, como regra geral, a dívida pública fundada ou consolidada ela tem prazo superior a 12 meses. Se for inferior a 12 meses, aí vai ser a dívida flutuante ou não consolidada. Só tem dois detalhes que você tem que tomar cuidado aqui que eu coloquei para você, que são os parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo 29. Ó. Então, como regra geral, para ser dívida pública consolidada, o prazo de amortização tem que ser superior a 12 meses, ok? Só que tem duas exceções aqui. Ó. Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central. E aí dá a entender que independentemente do prazo. O que mais? Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Então, se é um empréstimo, uma operação de crédito, que lá no orçamento já constava a receita desse empréstimo, já se esperava que fosse feito esse empréstimo quando foi feito o orçamento, vai fazer parte da dívida pública consolidada também, tá? Então é isso que o artigo 29 está dizendo. E voltando lá para a questão de fato, né, o que está aí no enunciado aí da questão, no comando da questão, é justamente o conceito de dívida pública consolidada, conforme nós vimos. Próxima questão. Conforme a Lei 4.320, artigo 56, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais, o recolhimento de todas as receitas públicas será em estrita observância: A. As regras e ao critério de disponibilização de ativos e da cobrança. B. A metodologia de arrecadação. C. Ao princípio da unidade de tesouraria. D. Ao princípio da transferência por arrecadação. Ou alternativa E. Ao princípio da entidade arrecadadora. Qual dessas alternativas você assinalaria aí? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou alternativa. Alternativa C. Princípio da unidade de tesouraria. Né? O que diz o princípio da unidade de tesouraria? Justamente o que está no artigo 56 da Lei 4.320. Que as receitas públicas elas devem ingressar por meio de uma única conta bancária. Ok? Isso é para que se permita um melhor controle das entradas de recursos. A ideia é essa. Princípio da unidade de tesouraria. Há exceções, professor? Há algumas receitas, mas não se preocupe em guardar quais são, porque são várias, e isso é definido numa, eu não sei se é instrução normativa ou se é portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. É definido lá as exceções a essa regra, mas como regra geral, toda receita que ingressa nos cofres públicos deve ingressar por meio de uma única conta bancária. De lá, até pode ser distribuído sim para outras contas, tá? Mas tem que passar por essa conta, para ficar mais fácil o controle, né? Porque se eu quiser saber tudo que o governo arrecadou, é só tirar um extrato dessa conta. É verdade que vai ser um extrato gigantesco, né? Imagina o extrato de um dia dessa conta da União, por exemplo, vão ser lá centenas, talvez milhares de páginas. Mas eu consigo ter esse controle se tudo ingressa por meio de uma única conta bancária. É o chamado princípio da unidade de caixa, também conhecido como princípio da unidade de tesouraria. Não confundir só com o princípio da unidade. Quando fala só princípio da unidade, não fala nem de caixa nem de tesouraria, está falando aquele princípio que diz que o orçamento deve ser um só. Princípio da unidade de caixa ou de tesouraria é diferente. É, na verdade, mais um princípio financeiro do que orçamentário. Ele diz que os ingressos nos cofres públicos devem se dar por meio de uma única conta, como regra geral, tá certo?
Então, realmente está correta a alternativa C. E relacionado a esse assunto, a Constituição diz que essa conta única, né, cada ente da federação, então tem que ter uma conta única por meio da qual os recursos ingressam. Essa conta única, no caso da União, que é a chamada conta única do Tesouro Nacional, deve ser mantida no Banco Central, e no caso dos estados e municípios, a conta única de cada um deles, que cada um tem a sua, deve ser mantida em bancos públicos, bancos oficiais, exceto nas exceções previstas em lei, tá? Então, no caso do estado ou município, ele tem que manter os recursos num banco público, exceto nas exceções que a lei autorizar que isso seja mantido num banco privado. No caso da União, é mais específico ainda, tem que ser no Bacen, no Banco Central. Ok? Próxima questão. A preparação pelo administrador público do relatório resumido da execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal é parte integrante, segundo a Lei Complementar 101 de 2000, do processo de A. Transparência da gestão fiscal. B. Exigência do plano orçamentário quadrimestral do Poder Executivo. C. Gestão financeira orçamentária. D. Monitoramento do equilíbrio fiscal. Ou alternativa E. Prestação de contas da gestão financeira e orçamentária para aprovação pelo Legislativo. Qual dessas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa A. E para acertar essa daí, você tinha que ter lido o que diz o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá lá, ó. Diz o seguinte: são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, ou seja, PPA, LDO e LOA, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio. Então, quando o Executivo faz a sua prestação de contas que vai para o Tribunal de Contas, isso tem que ser público e o parecer do Tribunal de Contas também. O relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal, que é justamente isso que a questão está falando, né? Relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Então, tudo isso daí são considerados instrumentos de transparência na gestão fiscal, para que a população possa ter conhecimento, possa saber o que o governo está realizando em termos orçamentários e financeiros, se estão sendo cumpridas as metas ou não, tá? Lembrando que o relatório resumido de execução orçamentária, ele é bimestral. E ele vai trazer, basicamente, o acompanhamento da execução do orçamento, como ele diz. Vai comparar a receita prevista com receita arrecadada, despesa prevista com a despesa realizada, e se está ou não no caminho de cumprir as metas de resultado primário nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais. Esse é o relatório resumido de execução orçamentária, que é bimestral. Já o relatório de gestão fiscal é quadrimestral, e aí ele vai trazer muito mais informações. Entre elas, por exemplo, se o ente está ou não cumprindo o limite de gastos com pessoal. Se o ente está ou não cumprindo os limites lá da dívida pública estabelecidos pelo Senado Federal. Tá? Então, o RRO e RGF são dois relatórios que são de divulgação obrigatória, são considerados instrumentos de transparência na gestão fiscal, mas um é bimestral, relatório resumido de execução orçamentária, e o outro é quadrimestral, o relatório de gestão fiscal. Ok? Além disso, o próprio artigo 48 ele também vai prever lá nos seus incisos, outros instrumentos de transparência. Mas esses podemos dizer que são os principais, são os mais importantes. É por isso que a alternativa A está correta, a alternativa A está certa. Tá? Só mais um detalhe. Lembrando, o relatório de gestão fiscal é quadrimestral, a cada 4 meses. No entanto, municípios com menos de 50 mil habitantes podem optar, se desejarem, por divulgar o relatório de gestão fiscal semestralmente. Tá? Mas, se quiser, pode ser quadrimestralmente, como a União, estados e municípios com mais de 50 mil habitantes. Então, leia depois com carinho o artigo 48, porque essa parte final da Lei de Responsabilidade Fiscal, até alguns anos atrás, não costumava ser muito cobrada em provas. Aliás, é o que eu sempre falo para você, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, quando começou a ser cobrada em provas, né, logo depois de 2000, quando ela foi aprovada, no início só caía coisas bem específicas. Por exemplo, limite de gastos com pessoal. Aí depois começou a cair um pouquinho lá sobre receita e despesa. Aí depois começou a cair sobre essa parte final lá, os instrumentos de transparência. Depois começou a cair sobre requisitos para transferências voluntárias.
hoje a gente pode dizer que pode ir a qualquer ponto da LRF. Tanto é que no edital do TCM São Paulo, dá uma olhadinha, que lá está falando de forma genérica, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então pode cair qualquer artigo, tá? Então a LRF, ela é sim de leitura obrigatória. E estamos lá, o que mais? Próxima questão diz o seguinte: em relação ao controle e limite de despesas públicas, no caso específico das despesas com pessoal, está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal que a. Caso o limite das referidas despesas seja ultrapassado, o Poder Executivo poderá editar decreto-lei solicitando crédito especial, desde que autorizado pela Câmara. B. A despesa total com pessoal em cada período de apuração em cada ente da Federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente bruta em 40%. C. Se entende como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, sendo que os inativos e os pensionistas integram as despesas totais com previdência. D. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se refere à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados na mesma conta das despesas com pessoal, classificados como despesas de custeio? E a alternativa é: a despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com a dos 11 meses anteriores, adotando-se o regime de competência. Qual dessas aí você acha que está certa? A, B, C, D ou E? Você acertou, se você falou alternativa, tchan, 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 E de errada, mas aí tá certa, né? E de exata. Ó, de fato, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz isso, que a despesa total com pessoal será apurada, somando-se a realizada no mês de referência, para os 11 meses anteriores, adotando-se o regime de competência. Vamos lá, algumas observações aqui. Lembrando que isso vai ser publicado, cumprimento ou não do limite de gastos com pessoal, ele é publicado quadrimestralmente, tá? Então, a cada 4 meses. Só que aí, a cada quadrimestre, você tem que dizer mês a mês daquele quadrimestre, os 4 meses daquele quadrimestre, enquanto ficou o gasto com pessoal. Então, por exemplo, primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, abril. Até 30 dias após o final desse quadrimestre, tem que publicar o relatório de gestão fiscal desse primeiro, dizendo qual foi o percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida para o mês de janeiro, fevereiro, março e abril, separados, tá? No mesmo relatório, mas as informações são separadas. E aí, o que acontece? O limite de gastos com pessoal, os gastos com pessoal, o percentual, eles são calculados sobre uma base anualizada, para evitar distorções naturais que ocorreriam se eu calculasse mensalmente. Como assim, professor? Há meses que naturalmente o governo gasta mais com o pessoal. Por exemplo, o mês de dezembro, paga 13º, paga metade do 13º para todos os servidores. Então, dezembro é o mês que a despesa com o pessoal vai lá em cima. Então, se eu considerar mês a mês, todo mês de dezembro ele iria estourar, né? Então, para evitar isso, eu calculo sobre uma base anualizada, ok? Então, em janeiro, eu vou calcular percentual de gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida de janeiro. Aí eu vou pegar a despesa com pessoal de janeiro e somo com a dos 11 meses anteriores. Aí vai dar 12 meses, concorda? 1 mais 11 dá 12. De janeiro e mais os 11 meses anteriores. Aí pego a receita corrente líquida de janeiro e somo com a dos 11 meses anteriores. E divido os gastos com pessoal pela receita corrente líquida. E verifico se fiquei dentro do limite, tá? Então é isso que a alternativa aí está dizendo, porque é isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz, ó. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência, com a dos 11 meses imediatamente anteriores e adotando-se sempre o regime de competência, nunca o regime de caixa. Então a alternativa aí está correta. Vamos ver se as outras são erradas mesmo? Ó, A. Caso o limite das referidas despesas, ou seja, despesas com pessoal, né, seja ultrapassado, o Poder Executivo poderá editar decreto-lei solicitando crédito especial desde que autorizado pela Câmara? Essa é daquelas alternativas que merece o seguinte comentário. Nada a ver, tá certo? Não tem nada disso na lei. Até porque decreto-lei, meu amigo, nem existe mais o nosso ordenamento jurídico, né? Ele existia até a Constituição de 88. A Constituição de 88 acabou com esse negócio de decreto-lei. Viajou aqui. B. A despesa total com pessoal em cada período de apuração em cada ente da federação não poderá excetuar os percentuais da receita corrente bruta em 40%? Tem 2 erros aí, né? Primeiro, que não é receita corrente bruta, é receita corrente líquida. E segundo, que o percentual não é o mesmo para todos os entes da federação e são os seguintes, que nós já vimos numa outra questão. 50% para a União só pode gastar com pessoal até 50% da sua receita corrente líquida,
E no caso dos estados e municípios, o limite é um pouco maior, é 60%. Ok? O que mais? C. Se entende como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, sendo que os inativos e os pensionistas integram as despesas total com previdência? Não. Na verdade, o artigo 19 da Lei de Responsabilidade... Aliás, o artigo 18, desculpe. O artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele traz lá como é que você calcula os gastos com pessoal, e ele diz que os gastos com pessoal são os mais amplos possíveis. Vai incluir despesa com ativo, inativo, pensionista, trabalhador temporário, mandato eletivo, cargo em comissão, cargo efetivo, que mais? Qualquer que seja o vínculo com a administração pública, inclusive os terceirizados, embora os terceirizados fiquem numa rubrica diferente. Então, gastos com pessoal é o conceito mais amplo possível, tá? Inclusive, inativos e pensionistas vão fazer parte, vão entrar nesse bolo aí para calcular os gastos com pessoal. Não entra, não, na despesa total com previdência. Alternativa D, os valores dos contratos de terceirização de mão de obra, que se refere à substituição de servidores e empregados públicos, serão contabilizados na mesma conta das despesas com pessoal, classificados como despesas de custeio. Na verdade, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz é que gastos com terceirizado vai entrar numa subrubrica chamada outros gastos com pessoal, tá? Mas também vai ser gasto com pessoal. Só que deve ser classificado separadamente, para permitir um melhor controle de quanto que o governo está gastando com o serviço terceirizado e quanto ele está gastando com os demais cargos, tá? Então tá errado por quê? Porque diz que vai ser colocado na mesma conta de despesa com pessoal. Não, é classificado em uma outra conta chamada de outras despesas com pessoal, de acordo com o parágrafo único do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois você dá uma conferida lá, ok? Muito bem, com isso então, chegamos ao final aí desse nosso evento, trouxe aí algumas questões para você de Lei de Responsabilidade Fiscal e de Lei 4.320. Espero ter ajudado você a guardar um pouquinho mais essa matéria, né, dessas duas leis. São meio chatinhas, é verdade, mas são essenciais para quem está prestando concurso. Não só na área de controle, não só na área fiscal, mas isso daí cai em muitos outros concursos, inclusive concursos como tribunais do Poder Judiciário, por exemplo, Ministério Público, costuma cair essas leis, elas são importantíssimas, tá? Gostaria de fazer rapidamente aqui alguns avisos, agradecer aí a audiência de vocês e fazer alguns avisos. Lembrando que nós estamos com as inscrições para o nosso simulado do TCM ainda abertas. Ainda dá tempo de você se inscrever. Os alunos que adquiriram um curso de teoria completo para o TCM São Paulo têm gratuidade, têm garantido lá o simulado. Mas quem não está no curso de teoria, professor, pode adquirir? Pode. O valor é só R$30. É só você entrar lá no site da Qualis, está fácil de você achar lá, para você se inscrever para o simulado. Ele será online, nós vamos disponibilizar no mesmo horário, simulando o horário da prova, que seria, né, a prova da 1 até as 5h30, tá? Na verdade, no caso do TCM, o edital diz que serão 4h30 de prova no período da tarde. Nós vamos fazer, então, da 1 até as 5h30, 4h30 de prova, em que será disponibilizado para você preencher ali as alternativas e você já vai saber o seu resultado e depois disponibilizaremos a vocês as questões comentadas. Vale muito a pena, viu? Outra coisa, o Qualis em breve estará aí reiniciando suas aulas ao vivo, por meio do Zoom. Nós reiniciaremos aí o nosso módulo, em breve, vocês já terão mais notícias, o nosso módulo especialmente voltado aí para quem? Aquele que gosta, né, de uma aula mais presencial, uma aula ao vivo, em que nós teremos disciplinas como auditoria, administração financeira e orçamentária. Estejam atentos, tá certo? E se você gostou desse evento, por favor, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque isso aí nos ajuda bastante. E estamos aqui no Qualis para ajudar você a conquistar a sua vaga, para ajudar você a chegar lá. Muito bem, gostaria de deixar você um grande abraço, até a próxima e até mais!